Mas tão ruim quanto do Vitor Pereira. Boa noite, Birner. Tudo bem? Tudo bem, Vitor. Boa noite a você. Boa noite ao Pedro, ao Freire, ao Eugênio, aos fãs do esporte. Eu acho que a gente viveu uma noite no futebol no Rio de Janeiro que é muito maior do que a própria conquista do estadual que o Fluminense consegue. Temos várias coisas para tratar, vários destaques. Eu vou deixar para explicar questões sobre escolhas de jogadores e tática durante o livro de passe. Eu vou citar primeiro algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Do lado de quem festeja. Perfeito. O título de Fernando Diniz. Isso. Porque produziu o melhor futebol do campeonato inteiro e terminou ganhando quem jogou melhor durante a competição, no trabalho que vem desde o ano passado, que jogou um grande futebol tirando tudo, quase tudo possível do elenco que tem. Do outro lado, a gente tem o oposto. Nós temos um elenco que rende muito aquém do que é possível, taticamente, tecnicamente, às vezes acho até fisicamente, numa temporada que começou com o Flamengo sendo favorito a parte dos títulos, não era contra o Palmeiras, dividia o favoritismo. Não era no Mundial, mas era na semifinal do Mundial. No mais, tudo que o Flamengo precisava ganhar, o Flamengo perdeu no início do ano. E as feridas, que eram enormes antes desse jogo, e por isso esse jogo era tão importante, ficaram maiores ainda. Lembrando que o Flamengo poupou boa parte do seu time na Libertadores para estar mais inteiro nesse jogo, enquanto o Fluminense jogou com seus principais jogadores no meio de semana. Ou seja, não há a desculpa da parte física. O problema ali é questão de jogo, é coletivo, é técnico, é mental, é tático. O Flamengo, nesse momento, definha em vez de melhorar. Porque a vantagem de 2-0 era uma vantagem que, mentalmente, permitia ao Flamengo administrar a situação muito bem. Quem administrou a situação foi o Fluminense, porque depois do primeiro gol do Fluminense, o Flamengo desabou. E a cada gol, o Flamengo ia desandando, e no final até fez o gol quando o Fluminense simplesmente administrava a situação, porque se o Fluminense forçasse do jeito que estava o Flamengo, teria feito 5. Quando foi 3-4-0, a minha impressão era a seguinte: imagina um 4-0, imagina uma luta de boxe, William. Lutador tá encostado nas cordas, toma pancada, o juiz sabe que a luta acabou. No boxe a luta acaba, aí tem os minutos do jogo para acabar. E o Flamengo foi pro corner, não mostrou nenhuma capacidade de reação. O Fluminense escreve uma página sensacional na sua história, que não é ganhar o estadual, é a virada em cima de um time mais caro e com o elenco melhor. E o Flamengo, de agora em diante, tem que resolver seus problemas e rapidamente. É a história do Fla-Flu, um clássico que tem mais de 100 anos, e óbvio que nós não vimos todos os Fla-Flus da história, mas, olha, se pegar um historiador, conversar e tal, é candidatíssimo aí a um dos maiores da história do Fla-Flu. Essa vitória do Fluminense, essa virada do Fluminense, porque perdia por 2-0 no jogo de ida. É bom lembrar que com 1-0 o Flamengo ainda era campeão. Sim. 1-0 o Flamengo ainda era campeão. Sim, mas já sentiu o golpe no 1-0. Eugênio, eu acho que a gente pode falar muito dos bancos também, né? Quando eu falo de banco, não falo dos reservas. Os jogadores ganham o jogo, é bem verdade. Mas você tem de um lado o Fernando Diniz, que a gente viu o que viu do time dele, e do outro o VP, que a gente viu o que viu. Aliás, o que a gente não viu, né, até agora do time dele, né, Gil? É isso, boa noite, William, boa noite, Birner, Pedro, Breiler, fãs do esportes. O banco relativo, né? Porque hoje o Fernando Diniz não estava no banco, era o Eduardo Barros, mas eu acho que é muito importante para o Diniz isso. Eu pontuava, quando da conquista da Taça Guanabara, que era um título sem grande expressão, mas era a simbologia de levantar uma taça. E o Diniz conseguia fazer isso, era um peso nas costas dele, era um carimbo de que ele não conseguia título, que ele não ganhava, que ele não era campeão, que chegava na hora do jogo grande, o time dele não rendia. Então ele ganhou aquela Taça Guanabara em cima do mesmo Flamengo, e agora, sim, é um título que ainda não é o maior possível, mas é um título contra um dos melhores times do Brasil, que dá ao Diniz muito mais peso à carreira dele, eleva ele a um outro patamar e permite a ele colher louros de uma trajetória que foi o tempo inteiro remando contra a maré. O tempo todo fazendo o diferente, pensando com a própria cabeça, levando pancada de todos os lados, críticas
incessantes, e elas vão continuar. E injustas, várias vezes. Algumas vezes justas, mas na maioria eu acredito que injustas. Então eu acho que é um grande passo para um treinador que pode dar passos ainda maiores. E foi a conquista da ideia de jogo dele, acima de tudo. Não de uma estratégia específica para esse jogo ou para aquele. O Fluminense venceu hoje a partir de uma ideia de futebol que ele prega, que ele vem desenvolvendo nesse time. Do outro lado, a gente conversava ali fora, né?